Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Josué e o capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação. A terra estava subjugada diante deles, e ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes. E traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por sobre vós diante do nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam sua herança além do Jordão, no leste, ao qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram. E Josué incumbiu os que seguiam de descreverem a terra, dizendo: ide e andai através da terra, e a descrevei e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué ao exército de Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor. E ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o seu limite seguia desde lá até a Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote Adar, próximo ao outeiro, que se situa no lado sul da Baixa Bet-Horon. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro, que se situa diante de Bet-Horon, na direção sul, e as suas saídas estavam em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat Jearim até o limite, saía no oeste e seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Rinom e que está no vale dos gigantes no norte. E desceram ao vale de Inom para o lado dos Jebuseus ao sul, e descia a En-Rogel. E se estendia desde o norte e seguia até En-Semes. E prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E passava em direção o lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado. Na extremidade meridional do Jordão, era este o termo meridional. E o Jordão era o seu limite, no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó,
e Bet-Ogla, e o vale de Quis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefirá, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zelá, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.